Casa própria sem entrada em 45 dias. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Casa Própria sem entrada em 45 dias. Aqui você aprende o caminho para conquistar a sua casa própria totalmente sem entrada e em 45 dias. Então já comece a seguir, já clica aí no sininho, já segue e compartilha para você não perder nenhuma dica como essa. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o assunto que permeia a vida dos brasileiros. O medo de morrer e não deixar nada para os seus filhos. Meu nome é Anderson Augusto Ferreira, eu sou especialista em ajudar pessoas como você a realizarem esse sonho da casa própria totalmente sem entrada em 45 dias. Segundo Napoleão Hill, existem 6 medos que rodeiam a vida do ser humano. Um é o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda, o medo da velhice, o medo da doença e o medo da morte. E os 2 maiores medos que o ser humano tem, de fato, são os mais devastadores, é o medo da doença, o medo da pobreza e o medo da morte. No fundo, todos nós temos medo da morte. Mas deixa eu te contar uma coisa, todo mundo vai morrer. E não tem escapatória, ninguém sai vivo dessa aventura chamada vida. Então, na nossa conversa de hoje, eu quero te trazer algumas informações que vão te ajudar a superar este medo de morrer e não deixar nada para os seus filhos. Porque morrer você vai, assim como eu, assim como todo mundo vai morrer. Mas por que a gente tem tanto medo desta pobreza, né? Que são os principais medos, a morte e a pobreza. O medo da doença também é um grande medo, mas é que a gente tem medo da doença por conta do medo da morte. A perda é a mesma coisa por conta do medo da morte, da crítica e assim por diante. No entanto, esses medos são aprisionadores da gente. E daquilo que a gente tem medo, quando a gente tenta se proteger, é aquilo que de fato nos leva a não fazer nada. É que nos leva de fato a acontecer aquele medo que a gente tem. E por conta disso, eu quero trazer aqui informações que vão te ajudar a superar esse medo de morrer e não deixar nada para os seus filhos. Principalmente no que diz respeito à segurança de você ter uma casa própria. Ah, Anderson, se você soubesse como minha vida é, como foi difícil para mim chegar até aqui. E aí eu vou pegar um financiamento de longo prazo, Deus me livre, vou fazer um financiamento que vai deixar aí para os meus filhos pagando, que eu vou passar a vida inteira pagando. Como é que você tem medo de morrer, não deixar nada para os seus filhos, mas quando você é desafiado a enfrentar a burocracia do sistema para conquistar o seu financiamento e conquistar sua casa própria sem entrada em 45 dias, você volta para trás por causa do medo e diz: de jeito nenhum que eu vou ficar pagando um financiamento tão longo assim. Isso não é para mim. Só que aí tem detalhes que você precisa saber que vão te ajudar nessa decisão. Por exemplo, para quem paga aluguel, se morrer hoje, o que vai acontecer com a família? Vai continuar pagando aluguel, correto? Agora, para quem paga o financiamento imobiliário, o que vai acontecer com a família se a pessoa morrer hoje? Se você acha que a sua família vai continuar pagando essa dívida de 420 meses, 360 meses, você está muito enganado. Sabe por quê?
Porque no financiamento imobiliário existe um seguro que cobre o financiamento, quita o financiamento em caso de morte ou invalidez permanente. Então, ao invés de você ter medo de morrer e não deixar nada para os seus filhos, e esse medo acaba te paralisando e você de fato não toma uma atitude, você deveria ter medo de continuar pagando aluguel. É isso sim que você deveria ter medo. Porque no aluguel, olha só que ironia, se você tiver um problema financeiro e não pagar o aluguel, 1, 2 meses, olha, com muita generosidade do proprietário, com 3 meses você é despejado. Mas não pagou 1 mês, você já vai começar a receber amolação, cartinha, ligação, ameaça. E se você morrer, seus filhos continuam sofrendo as mesmas consequências. Agora, e se fosse um financiamento imobiliário? O seguro prestamista, o seguro de vida, ele quitaria a dívida. E isso faria com que os seus filhos tivessem uma segurança no futuro por conta de ter um imóvel quitado. Porque uma coisa é fato, você vai morrer mesmo. Nós todos iremos morrer, nós não sabemos nem a hora e nem o dia. No entanto, esse dia vai chegar. Porém, se você tiver o enfrentamento, a coragem, a atitude, a iniciativa de enfrentar a burocracia, vencer a burocracia, não desistir do processo, ter paciência, você vai conquistar a sua casa própria, sem entrada, em 45 dias, e vai garantir um futuro mais tranquilo para sua família. Porque tem até um detalhe. Ah, mas se eu não pagar o aluguel, eu só mudo de casa. Agora, se eu não pagar o financiamento, eu perco a casa. Não é assim que funciona, não é exatamente assim. Eu já passei por situações financeiras difíceis que eu cheguei a ficar com mais de 1 ano de parcela atrasada. Claro que eu entrei em contato com o banco, dei satisfação, negociei, pedi ajuda do gerente e tudo mais. Porque pelo contrato, com 60 dias o banco já pode entrar com a retomada. Mas o banco não quer o imóvel, ele quer o dinheiro. E ele não vai agir como se você fosse um morador de aluguel. Ele vai agir como um proprietário. Ele vai agir com você como sendo um proprietário. E um proprietário, ele tem a possibilidade de negociar, mesmo que chegue a atrasar algumas parcelas. Eu não estou incentivando você com isso a atrasar suas parcelas, não é nada disso. Mas eu estou te dizendo que mesmo no caso de você atrasar parcelas, ainda é mais vantajoso você pagar pela parcela do seu imóvel do que você morar de aluguel. Você deveria morrer de medo de pagar aluguel. Mas sim, pavor. Porque além de ser um dinheiro que você joga fora, que não tem volta, em caso de você morrer de fato, aí é que você coloca tudo a perder. Então, ao invés de ter medo de morrer e não deixar nada para os filhos, tenha medo de continuar pagando aluguel. Toma uma atitude imediata para sair deste ciclo, porque este medo é o que vai te paralisar para você continuar na situação que você vive, e aí vai chegar o dia fatídico, de fato, esse medo vai se realizar. Pô, já que eu vou morrer mesmo, qual que é a diferença de eu ficar pagando aluguel e pagar por um imóvel? Eu já dei aqui a dica para vocês. O financiamento em caso de morte ou invalidez permanente tem um seguro que cobre e que vai te entregar o imóvel quitado para os seus filhos. Já o aluguel é uma prisão eterna que não tem fim e que ainda por cima vai pôr o seu dinheiro todo no ralo.
Porque você não vai ter... Se você tiver que mudar, por exemplo, mudar de casa, o que vai acontecer com o dinheiro todo que você pagou? Vai pro lixo. Não recebe um centavo. Anderson, mas mesmo assim eu morro de medo, eu morro de medo. Então deixa eu te dar uma informação para te trazer clareza. Se você paga pelo seu financiamento, tá com medo, e aí teve um problema, e vai precisar mudar de casa, vai precisar sair do imóvel, você vende o imóvel, ainda recupera o dinheiro que você pagou de prestação, ainda coloca mais um pouco de dinheiro no bolso, porque o imóvel sempre valoriza. Sempre valoriza. Então, ao invés de você ter medo, repito, de pagar por uma prestação, tenha medo de continuar pagando aluguel. Porque tá aí uma coisa que as pessoas não sabem. Financiamento tem essa questão do seguro que garante a proteção da sua família em caso de morte ou invalidez permanente. E só tem uma maneira de você enfrentar os seus medos e vencê-los. Agindo. Porque de fato, o medo ele paralisa a gente. Mas a nossa ação, a nossa atitude, ela paralisa o medo. E só tem uma forma de você fazer isso. É aprender sobre esse processo. A importância que tem de você dedicar energia, esforços, investir tempo nisso, ela vai te munir de ferramentas que vão fazer você vencer esse medo. Porque a gente tem medo só daquilo que a gente desconhece. Por isso a gente tem medo da morte. Medo de morrer e não deixar nada para os filhos e tal. Mas se você adquirir conhecimento, se dedicar e vencer a burocracia, sabe o que vai acontecer? O seu medo, ele vai deixar de existir a partir do momento que você adquire o conhecimento. Por isso que é importante você dedicar tempo, dedicar energia nisso, porque além de mudar a sua vida, porque de fato muda, o aluguel ele é eterno, o financiamento ele acaba. Mas além disso, você vai mudar a sua vida, vai adquirir um conhecimento e ainda vai conseguir ajudar outras pessoas a vencerem também os seus medos. Eu estava agora na academia e eu pus um peso um pouquinho maior do que o que eu estou acostumado. Me propus a fazer uma quantidade de séries. E na hora que eu estava no finalzinho, eu fiquei com medo. E aí eu lembrei dessa nossa conversa aqui. Falei, não, faltavam 2 repetições. Eu fiquei com medo de falhar e o peso cair em cima do meu peito. Falei, não, eu não vou ter medo. Tem uma trava de segurança na barra, que é a barra fixa, né? E aí eu falei, não vou ter medo, porque se isso cair, não vai cair em cima de mim. Porque eu já tinha o conhecimento. E aí eu pude terminar e nem precisei usar a trava de segurança. Bastou a coragem mesmo para eu fazer o que eu já tinha que fazer. Mas por quê? Porque eu estava com um peso um pouquinho acima daquilo que eu já estou acostumado. Então, óbvio que você vai enfrentar uma dificuldade, vai enfrentar os seus desafios na hora de fazer o financiamento, porque não é fácil. Ele é simples, mas não é fácil, não é fácil. Mas lembre-se
que por mais vontade de desistir que você tenha, vai valer a pena chegar até o final. Vai valer a pena, porque isso vai te tirar desse medo, dessa frustração, desse pensamento do desconhecido, do futuro, de que seus filhos vão ficar desamparados. Então, enfrente o seu medo com a coragem, com a ação, na verdade. Aprende, se dedique a assistir essas aulas. Às vezes é meio chato, mas coloca um pouco do seu esforço, dedicação, faz direitinho o que está sendo pedido. Porque isso vai mudar o seu futuro e o da sua família. O que eu vou te dizer, o maior benefício disso tudo é que você vai mudar a história da tua família, vai mudar o futuro. Dedique um tempo para isso. Se você não tem tempo para cuidar disso porque você acha que é uma coisa tão distante, que tem outras prioridades, separa aí 20 minutinhos, 30 minutos por dia para você dar uma atenção para isso. Melhor você dar uma atenção de 10 minutos que seja no relógio para isso, aprender sobre isso, se dedicar um pouquinho. Porque vai chegar um momento que você vai entender exatamente como faz o processo, vai entender tudo direitinho, não vai ser mais um bicho de 7 cabeças. E sabe o que vai acontecer com o seu medo? Vai para debaixo dos seus pés. Você vai pisar nele. Pisar na cabeça do medo. E vai mudar a história da tua família. Então não deixa que o medo te paralise. Use a ferramenta mais poderosa contra o medo, que é o conhecimento. Ele vai vencer o seu medo. Porque quando você conhece, por mais que vá gerar algum tipo de desconforto, algum tipo de desafio, mas não vai ser mais medo. Por quê? Você já sabe lidar com aquilo, você já sabe como é que faz. É por isso que você deve dedicar o seu tempo a fazer isso. O porquê de tudo isso? O porquê se dedicar a aprender sobre financiamento? Por que entender quais são os tipos, a maneira que você pode realizar o sonho da casa própria sem entrada? Como é que você vai fazer para entender tudo isso, para aprender sobre isso? A importância disso é só que você vai gerar uma transformação absurda no seu próprio futuro. E outra, daí em diante, você vai ajudar outras pessoas. Ainda por cima tem a possibilidade de adquirir uma nova profissão, um novo conhecimento. Tudo que a gente faz a primeira vez, tudo que a gente não conhece direito, a gente tem medo. E eu tô te dando as ferramentas aqui para você vencer o seu medo. Esse medo de não deixar nada no futuro para os seus filhos, ele é válido. Mas se você não encontrar uma forma de vencer o seu medo, que é através do conhecimento, e o conhecimento colocado em prática, porque não adianta nada você só adquirir conhecimento, porque o conhecimento por conhecimento não quer dizer nada. Só para dizer que você conhece, não vai te levar a lugar nenhum. Agora o conhecimento colocado em prática, esse sim transforma. Então, você se dedicar a isso é a garantia que você vai dar para a sua família de ter uma transformação real na vida deles no futuro. E aí, olha, que nem a minha esposa, a casa da bisavó dela tá na família até hoje. A casa da bisavó. Tem um encontro anual que acontece lá em Michigan. Tem um encontro anual que acontece lá em Michigan,
onde a família se reúne uma vez por ano há mais de 40 anos. Mais de 40 anos. A esposa não era nem nascida quando isso acontecia, porque a mãe dela, minha sogra, foi criada lá. Porque um dia a bisavó teve a coragem de enfrentar os medos e garantir o futuro para a família, tá ligado? Só que se você não agir hoje, não é amanhã, não é depois, nada vai mudar, absolutamente nada. As coisas só vão mudar mediante a sua ação prática. Porque olha só, pensa comigo, o que vale mais a pena? O que vale mais a pena? Você pagar a parcela de um financiamento que tem juros, que vai sair mais caro do que o valor à vista do imóvel, obviamente, e um dia acabar, ou você ficar aí preso no seu medo e não deixar nada para os seus filhos no futuro, sempre pensando numa coisa mirabolante que você vai fazer para poder juntar o dinheiro e... Qual vale mais a pena? E continuar jogando dinheiro fora no aluguel? Tem certeza? Então pensa sobre isso. Vai valer muito a pena. Vai ser algo que vai transformar a sua família, porque é um divisor de águas na sua vida. É isso, é um divisor de águas. É antes de você e depois de você. E você ser o precursor que vai gerar essa transformação na sua família não tem preço. Olha só, a bisavó da minha esposa, ela é lembrada até hoje. Até hoje. Ninguém falou da avó, ninguém falou da sogra, ninguém falou da tataravó. É a Bisa, casa da Bisa. Porque foi ela que começou esse movimento de transformação na família. Então, além de tudo, você vai gerar, você vai criar, você vai estabelecer um memorial na tua família. Ou você quer chegar no futuro e os seus filhos olharem para você e falar: poxa, pai, por quê? O seu medo nos impediu da gente ter uma vida melhor. Só você tirar o peso do aluguel das costas da sua família, puxa vida, é uma porta gigantesca que você vai abrir para um futuro brilhante que a tua família merece. Eu nunca vou esquecer o caso da Désia. Eu lembro quando eu conversei com o Joãozinho a primeira vez, ele falou que tinha medo de fazer um negócio desse aí, deixar dívida pra família e tal, queria juntar dinheiro, comprar uma terrinha lá na Bahia, não sei o que, tal. Eu falei: João, você não sabe o dia de amanhã. E outra, o financiamento tem seguro de vida. Se acontecer alguma coisa com você, você tá garantindo sua família. O aluguel não. Você tá aí tentando juntar dinheiro e tal, e se acontecer alguma coisa com você amanhã, quanto você tem aí de fato guardado que vai poder suprir sua família? Tudo era uma questão de conhecimento, não tinha conhecimento. Então não era questão de não poder, de que as coisas não aconteceriam e tal. Era um medo de algo que nem tinha conhecimento. E o que aconteceu? Comprou a casa, feliz da vida, viveu nela por 3, 4 anos. E por infelicidade, ele veio a falecer. Mas deixou o imóvel quitado para as filhas. Quitadinho. A gente deu entrada na quitação, na documentação. Ainda ajudei a esposa dele, a Désia, a fazer o processo de quitação do imóvel. Agora, e se ele tivesse continuado lá com medo? O que ia acontecer? Ia morrer do mesmo jeito e deixar a família desamparada. Então, a forma mais eficiente de você vencer o medo é através do conhecimento e da dedicação
dedicação, conhecimento e dedicação. Se dedique a entender o processo, se dedique a fazer o processo, se dedique a se enquadrar e você vai ver a mágica acontecendo diante dos seus olhos. Porque não é mágica, é método. É método. Você vai ver sim os seus medos se esvaindo, indo embora. Vou te dar uma lição de casa para você começar aí a vencer seus medos. A lição número 1 que eu te dou, tá? Entre no YouTube e pesquise Mais Esperto do que o Diabo, de Napoleão Hill. E veja o resumo do livro. Só isso. Resumo do livro Mais Esperto que o Diabo. Ouve esse episódio e você vai ver a tua vida ali sendo descortinada diante dos seus olhos. Você vai ver os medos que você tem. Estão todos ali de uma maneira muito didática, que vai te ajudar muito. E o próximo passo que você vai dar, próxima lição de casa, depois de você, se você não lê o livro inteiro, ouça só o resumo, que já vai ser bárbaro. Aí o próximo passo que você vai dar vai ser começar a dedicar 10 minutos por dia. Faz uma agenda, põe aí 10 minutos por dia de dedicação a assistir aqui o nosso material, a entender como é que funciona o processo, a preparar sua documentação, a se qualificar. 10 minutos. E aí você vai ver o que vai acontecer. Depois de 30 dias, depois de um mêsinho, é só um mês fazendo isso. Você vai procurar o seu medo e você não vai mais achar. Por quê? Porque você vai ter adquirido conhecimento. Anderson, mas na prática, como é que eu faço para não ter que passar por isso, por esse dissabor de não deixar nada para os meus filhos? Separa a documentação, CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço atualizado, os 3 últimos olerites, os 6 extratos bancários. Coloca numa pasta na nuvem, separa em PDF, coloca numa pasta na nuvem. Entra no Serasa para você verificar se você tem alguma pendência no seu nome. Tenha o entendimento de que a sua parcela representa 1% do valor do imóvel. Então faz uma adequação mental para você poder se preparar ou para dar um passinho para trás e pegar um imóvel que seja inferior ao que você está, mas que vai ser seu. Entende? Depois de feito tudo isso, aí você começa a procurar dentro daquela faixa de preço, lembrando que a parcela representa 1% do valor do imóvel e que você só pode comprometer 30% da sua renda. E se você não tiver a renda suficiente para cobrir o financiamento, assiste às nossas aulas, que eu dou um explicativo completo de como é que você faz para organizar as suas finanças, como é que você faz para movimentar sua conta bancária, para você ter de fato a comprovação necessária que o banco exige para o seu financiamento. Certo? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de compartilhar com alguém que você ama, alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Curte, comenta e segue a gente para mais conteúdos como esse. Te vejo amanhã.